Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar fazendo uma atividade experimental sobre a lei de Hooke. Isso mesmo! A matéria que a gente viu na aula passada, hoje a gente vai exemplificar. Para isso, a gente vai precisar recordar alguns conceitos. O primeiro é a fórmula da lei de Hooke que vai estar aqui, ó, para vocês. F igual a K vezes X. Bom, a lei de Hooke, ela fala que toda vez que eu aplico uma força, eu tenho uma deformação que vai ser proporcional à força que vai ser aplicada no corpo. Entre esses dois termos da força e a deformação, nós temos o K, que é a constante elástica da nossa mola, que vai ser o nosso objetivo determinar o valor de K para esse nosso experimento. Observem que aqui eu tenho uma mola que foi tirada de uma resistência de chuveiro e que vai servir aqui no nosso experimento para a gente determinar o valor da nossa constante elástica. Tem aqui também a minha assistente, que vai ser responsável por colocar água aqui dentro do nosso recipiente, que vai ser o nosso peso, ok? Bom, reparem que eu tenho aqui o recipiente onde a gente vai colocar água. E inicialmente eu não tenho aqui nenhuma deformação. A mola tem um certo comprimento. Esse comprimento eu vou medir no início do experimento e depois nós vamos medir qual vai ser a deformação gerada toda vez que eu colocar uma certa quantidade de líquido aqui. Para isso, para a gente calcular o valor de K através desse experimento, a gente vai igualar duas forças. Uma vai ser a força devido à força elástica, que é F igual a Kx, e a outra vai ser a força peso. Lembrando que a força peso é o produto da nossa massa pela aceleração da gravidade, que aqui na Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas no nosso experimento nós vamos arredondar para 10 para facilitar os nossos cálculos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma quantidade de água e a quantidade de água que eu vou utilizar, eu vou ter que multiplicar por 10 para saber o valor do peso, porque o peso é igual a massa vezes a nossa gravidade, ok? Então, vamos recordar, F igual a Kx e aqui eu tenho peso igual a massa vezes a gravidade. Então, vamos começar a fazer o nosso experimento? Vamos lá, assistente? Sim. Bom, então para iniciar o nosso experimento, eu vou medir aqui o comprimento inicial da nossa mola, que como vocês podem visualizar está dando 3 centímetros. Então, no estado inicial, eu tenho um comprimento inicial de 3 centímetros para minha mola. Bom, então agora a gente vai adicionar a primeira quantidade de água, que vão ser 50 ml. Vamos lá, assistente, coloca aí 50 ml de água. Por que eu utilizei a água? Porque a gente pode facilmente converter 50 ml para gramas. Então, a gente teria 50 gramas de água, que é a mesma coisa que 0,5 newtons, porque a gente vai multiplicar o valor da massa, que é 50, vezes a gravidade, que é 10. Então, a gente vai ficar com um peso aqui equivalente a 0,5 newtons. Vamos agora medir qual é o valor que eu vou ter aqui do comprimento da minha mola. Bom, eu vou ter aqui 3,5 centímetros. Então, vamos marcar o primeiro ponto aí. Anota aí, assistente, o primeiro ponto. Vou anotar. X vale 3,5 centímetros quando o meu peso... 3,5. Quando o meu peso foi o quê? 0,5 newtons. Anotado? Anotei. Vamos agora adicionar mais 50 ml de água com corante aqui. No nosso recipiente. Vai lá, assistente Sara. Vamos medir agora qual é essa nova deformação. Lembrando que eu tinha 50 ml, mais 50 ml eu tenho 100 ml. Transformando para gramas, vão ser 100 gramas, que é igual a 1 newton. Então, eu vou ter aqui, para 1 newton, eu tenho 4 centímetros. Bom, então repara que o meu ponto em X vale 4 centímetros, e o meu ponto em Y vai ser o quê? 1 newton.
Marquem aí a informação. Marca aí, assistente. Agora vamos para o nosso terceiro ponto. Vamos colocar agora mais 50 ml aqui na nossa garrafa. Já temos 100. Então, vamos passar a ter 150 ml, que equivalem a 150 gramas, que é a mesma coisa que 1,5 newtons. Vamos medir agora qual é o novo comprimento da nossa mola. A nossa mola agora, como vocês podem observar, está com 4,5 centímetros. Então, um ponto em X vale 4,5 centímetros para um peso em Y, que equivale o quê? A 1,5 newtons. Vamos agora anotar também esses valores. Vamos partir agora para o quarto ponto do nosso gráfico. Minha assistente vai colocar aqui mais 50 ml de água, de maneira a ficarmos com 200 ml de água, que equivale a 200 gramas de água. Logo, nós temos aqui 2 newtons. Coloca ali, por favor, na nossa mola. Vamos medir agora a nossa nova deformação, nosso novo comprimento, que é 5 centímetros. Então, quando eu tenho 2 newtons aqui de peso, eu tenho 5 centímetros de comprimento da nossa mola. Bom, já tirei 4 pontos, esse último ponto, o X, ele vale quanto? Lembra? 5 centímetros, anota aí. Para o valor de Y igual a 2 newtons. Então, eu já tirei 4 pontos do nosso gráfico. Anotar esses dados que a gente obteve no nosso experimento. A partir desses dados que a minha assistente vai passar para a gente vai construir um gráfico. E a partir desse gráfico, a gente vai determinar qual é o valor do K, que é a constante elástica aqui da minha mola. Vamos lá fazer essa tarefa, pessoal? Bom, então vamos aqui agora trabalhar com os nossos dados obtidos no nosso experimento. Vamos relembrar que eu tinha uma mola com comprimento inicial que tinha 3 centímetros para uma força igual a zero, ou seja, não tinha nenhuma força aplicada. À medida que eu fui aplicando a força, o comprimento da minha mola foi aumentando. Esse aumento de comprimento que é o que eu vou utilizar no meu gráfico. Ou seja, eu tinha uma mola de comprimento inicial igual a 3 centímetros, mas esse era o seu comprimento inicial, tá? Que está aqui medido. O valor que eu vou utilizar seria, na verdade, o meu ΔX, que é a deformação, que inicialmente, como eu não tenho nenhuma força aplicada, a força é igual a zero, a minha deformação também foi igual a zero. Então, o nosso primeiro ponto do gráfico vai ser o quê? ΔX igual a zero e uma força F igual a zero. Então, ΔX no eixo X, zero, e F no meu eixo Y, zero. Reparem que eu converti o meu valor de centímetros para metros. Então, a gente vai trabalhar com a deformação medida em metros. No meu segundo ponto do gráfico, eu verifiquei o seguinte: quando eu apliquei uma força de 0,5 newtons, eu verifiquei que eu tive uma deformação de 0,5 centímetros. Por quê? Porque eu tinha um comprimento final da minha mola de 3,5 centímetros para uma força de meio newton. Então, se eu diminuir esse valor aqui que eu medi no meu experimento, que foi 3,5 do meu comprimento inicial, que foi 3 centímetros, eu verifico que a deformação da minha mola é igual a 0,5 centímetros, ou seja, quanto que a minha mola se alongou é o que eu vou colocar no meu gráfico. Eu estou diminuindo o comprimento final da minha mola do comprimento inicial, para obter o valor de ΔX, que nesse caso aqui foi 0,5 centímetros. Convertendo isso para metros, a gente vai ficar com 0,005 metros. E essa é a deformação quando eu apliquei uma carga de 0,5 newtons.
Então, no meu gráfico, o segundo ponto vai ser ΔX no eixo X 0,005 para uma força aplicada de meio newton. E o terceiro ponto, a mesma coisa, diminuir o comprimento que eu obtive na minha mola, que eu medi com a régua, do meu comprimento inicial, obtive o valor da minha deformação, passei essa deformação para metros, de centímetros para metros, e aí vou colocar essa deformação aqui no meu eixo X e esse valor no meu eixo Y, que vai ser a minha força peso aplicada de 1 newton. Então, no nosso gráfico, nós vamos ter 5 pontos que nós vamos marcar em X, 0, 0,005, 0,010, 0,015 e depois eu vou marcar o ponto de 0,020. Todos esses pontos no eixo X e aqui vamos colocar esses pontos aqui no nosso eixo Y, esses 5 pontos aqui. E aí vamos marcar o correspondente de X no eixo Y, cada um com seu correspondente, para poder fazer o nosso gráfico. Depois de montarmos o nosso gráfico, a gente vai tirar o valor de K, que é a constante elástica da nossa mola. Bom, espero que vocês tenham entendido como que vão montar o gráfico, mas se não entenderam, estou à disposição para tirar as dúvidas. Qualquer coisa é só me perguntar, tanto para montar o gráfico quanto para o valor de K, eu estou à disposição de vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.